E aí, pessoal, olá, vamos para mais um De Cara com o Enari, resolvendo as questões de psicologia do Enari do ano passado da banca FGV. Na aula de hoje, a gente vai ver sobre as questões de avaliação psicológica e psicodiagnóstico. Já adianto que não são muitas questões, imagine, são 5 questões, se eu não me engano. A gente vai dar uma passeada aí sobre o que ele aborda, mas não aborda de uma forma tão aprofundada ou que ali exija conhecimentos muito detalhados acerca desse tema, né? Lourdes, quer dizer que ele não vai cobrar conteúdos detalhados acerca de avaliação psicológica e psicodiagnóstico? Não. Eu não disse isso, mas que ele ali fica numa borda, né, num nível bom de questões que eles apresentam para vocês, tá? Que a gente consegue responder e gabaritar de forma tranquila, tá bom? Já vamos para a nossa primeira questão. A avaliação psicológica é um processo estruturado, composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações para a tomada de decisão no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas. Segundo o Código de Ética Profissional, o psicólogo, ao definir um protocolo de avaliação utilizando testes, deverá garantir que os testes escolhidos: a. Sejam reconhecidos cientificamente e estejam com parecer favorável no Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, o SATEPS, sob o risco de incorrer falta ética. B. Estejam dentro de sua perícia profissional e que permitam verificar de forma objetiva os requisitos da avaliação, sob o risco de incorrer em falta ética. C. Sejam reconhecidos cientificamente e tenham um histórico de ampla utilização no campo da psicologia, sob o risco de incorrer em falta ética. D. Sejam de uso privativo do psicólogo e reconhecidos cientificamente, sob o risco de incorrer em falta ética. Ou estejam dentro da lista de testes amplamente comercializados, sob o risco de incorrer em falta ética. O gabarito dessa questão, gente, é o item A, de aprovação, tá? E aí, o que é que a gente precisa saber quando aqui ele faz uma mistura também, né, de a temática da avaliação psicológica, ele cita o Código de Ética Profissional, né, ele vem querendo saber sobre o SATEPS, enfim. E aí, o que é que a gente tem lá na nossa resolução 9 de 2018, né? Que ele estabelece ali as diretrizes para a realização da avaliação psicológica no exercício profissional e regulamenta o SATEPS. Quando ele vai falar das fontes complementares, né? Eu peguei aqui só um trecho da resolução. Lá no parágrafo 1º ele coloca, né? Que é justamente de onde vem o item correto da nossa questão. Parágrafo 1. Será considerada falta ética, conforme disposto na linha C do artigo 1 e na linha F do artigo 2 do Código de Ética do Psicólogo. Então, ele vai lá, né? Ele faz essa interligação com o Código de Ética do Psicólogo. A utilização de testes psicológicos com parecer desfavorável ou que constem na lista de testes psicológicos não avaliados no site do SATEPS, salvo para casos de pesquisa na formação vigente e no ensino com objetivo formativo e histórico na psicologia. Ou seja, vai ser considerado falta ética se o psicólogo ele utilizar os testes com parecer desfavorável ou que conste na lista de testes não avaliados pelo site do SATEPS. E aí a questão ela só inverte um pouco essa forma de colocar, mas o que é que o nosso item está dizendo, né? Que os testes, sejam os testes escolhidos, eles têm que ser reconhecidos cientificamente e que estejam com parecer favorável no SATEPS sobre o risco de incorrer em falta ética, tá certo? Então, o nosso item correto aí é o item A, tá? E aí, ele só fez modificar aí o parágrafo, né? E colocar de uma forma diferente lá, mas tá dizendo basicamente a mesma coisa. Que aqui no parágrafo 1 ele tá dizendo que se o psicólogo utilizar testes com parecer desfavorável ou que não conste na lista avaliado pelo SATEPS, isso será considerado falta ética, ok?
Resoluçãozinha muito importante que vocês não podem deixar de ler e levar para a prova de vocês, tá? Resolução 9 de 2018, que ela fala sobre a avaliação psicológica e a regulamentação do SATEPS, ok? 2. Na anamnese, procedimento que tem grande relevância no processo de avaliação neuropsicológica, são abordados os sintomas clínicos, cognitivos e comportamentais que compõem a história clínica do paciente. Sobre a anamnese na avaliação neuropsicológica, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, os dados obtidos na anamnese permitem ao psicólogo levantar os sinais de alerta do impacto das doenças pregressas no âmbito cognitivo. 2. Os dados da anamnese são importantes para o diagnóstico preciso dos transtornos que podem estar comprometendo a cognição do paciente em curso de avaliação. 3. A anamnese psicológica possibilita criar um rapport com o paciente e seus familiares antes de iniciar o processo avaliativo com a utilização dos testes neuropsicológicos. E 4. A anamnese é fundamental para que o psicólogo planeje quais as esferas cognitivas serão avaliadas e defina os testes neuropsicológicos que serão utilizados. Gosto muito de questão assim, porque você acaba conseguindo revisar várias coisas ou vários itens, né, sobre aquele mesmo assunto. Nessa questão, gente, o que é bacana e que dá pra gente revisar é que todos os itens estão corretos. É isso mesmo, né? A anamnese, ela permite que a gente faça tudo isso que os itens eles estão colocando, tá? E aí, sobre a anamnese, algumas coisas que a gente precisa, né, saber. A anamnese, ela é um tipo de entrevista, né? E a gente pode dizer assim que ela... e aí, além da anamnese, a gente tem a entrevista de triagem, a gente tem outras, a entrevista motivacional, a gente também tem outros tipos de entrevista. Quando a gente fala nesse âmbito aí da avaliação, da avaliação psicológica e do psicodiagnóstico, né? E a entrevista de anamnese, ela é um dos tipos de entrevista, tá? E aí ela é um tipo de entrevista realizada para investigar a história do examinando, ou seja, os aspectos de sua vida considerados relevantes para o entendimento da queixa. Assim, a anamnese significa trazer à consciência os fatos relacionados à queixa e à história do avaliando. Um de seus principais objetivos é a busca de uma possível conexão entre os aspectos da vida do avaliando e o problema apresentado. A anamnese é um tipo de entrevista clínica direcionada a investigar fatos e, por isso, o psicólogo tem uma posição mais ativa nos questionamentos. Durante o processo, deve-se dosar o uso de interpretações ou mesmo de apontamentos, pois é o momento de coleta de informações. Deve-se evitar posicionamento a respeito do avaliando, que poderão ser oportunamente retomados na devolução dos resultados. E isso aqui é muito importante, tá, gente? Apesar de a entrevista de anamnese ter um papel fundamental no psicodiagnóstico, é importante considerá-la um recurso limitado. E eu já vi isso aqui caindo em prova, tá? No encontro inicial com o avaliando ou com quem explicita a queixa, o psicólogo e o informante sofrem influências recíprocas de experiências prévias e de expectativas sobre o processo diagnóstico. E às vezes nem sempre o que é a queixa, é aquilo que também o psicólogo vai identificar. Então, por isso que ele não tem uma padronização ali fixa de testes, né? Então, ele vai, a partir da anamnese, verificar o que vai ser investigado de acordo com as queixas e com o que ele está observando, tá bom? Mas lembrar que ela é um recurso limitado, tá? Terceira questão. A avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica tem caráter compulsório por se tratar de um procedimento invasivo que resulta em grande impacto na vida da pessoa, da sua família, parceiros e grupos aos quais pertence. Nesse contexto, é importante que o paciente seja acompanhado por equipe multidisciplinar e que receba acompanhamento psicológico pré e pós-cirúrgico. É importante que, no contexto de tratamento da obesidade, na indicação da cirurgia bariátrica, o psicólogo avalie as psicopatologias e realize uma análise holística, considerando os aspectos biopsicossociais, os recursos internos e o suporte familiar do paciente para realizar o procedimento. B. Avalie as psicopatologias e inicie psicoterapia focal com a finalidade de preparar o paciente para se submeter ao procedimento e lidar com suas consequências. C.
Utilize os testes psicológicos padronizados para avaliar o paciente com indicação de procedimento cirúrgico para o tratamento da obesidade, a fim de emitir laudo psicológico para a equipe médica. D. Use os testes psicológicos padronizados para avaliar comorbidades psicopatológicas que contraindiquem a realização de procedimento cirúrgico para o tratamento da obesidade. E item E. Avalie as psicopatologias e desenvolva uma abordagem psicanalítica, de modo a permitir ao paciente elaborar os traumas relacionados ao ganho de peso, além de emitir laudo psicológico para a equipe médica. Aqui, gente, de cara, você já poderia pelo menos descartar 2 itens. Primeiro, que ele fala de desenvolver uma abordagem psicanalítica, porque não existe essa orientação, tá? E a gente já viu isso em outras questões de outros vídeos, que ele tenta focar numa abordagem específica. Então, aqui o item L foca na abordagem, diz que você tem que desenvolver uma abordagem psicanalítica, e no item B ele diz que você tem que iniciar a psicoterapia focal. Então, por aí só você já conseguiria eliminar 2 itens, tá? E aí vamos pensando como que a gente vai raciocinar para responder essa questão. A gente sabe que a escolha dos testes, né? Se um paciente vai passar por uma avaliação psicológica, por um psicodiagnóstico, primeiro que o uso dos testes, segundo alguns autores, eles não são obrigatórios, tá? Então, não necessariamente você vai usar o teste. E não existem testes padronizados para isso. Então, por exemplo, não existem testes, um bloco de testes padronizados que você vai usar para avaliar o paciente para cirurgia bariátrica. O que é que você quer dizer, Lourdes, com isso, né? Vamos pensar aqui em outra situação. Se eu vou avaliar, se eu estou investigando um TDAH num paciente, tá? O psicólogo é quem vai construir ali o protocolo de testes para aquele paciente. Ele não vai usar, sei lá, os 10 testes que tem para avaliar TDAH. Ele vai selecionar ali os testes, né? O conjunto de testes, a bateria de testes. E ele tem essa permissão para fazer isso, para escolher isso, que mais possa chegar ali a um resultado ou a uma conclusão que o psicólogo possa ter, né? Então, o psicólogo ele vai escolher os testes de acordo com as queixas, né? Com tudo que está sendo ali proposto naquele processo de avaliação. Então, não existe esse bloco padrão de testes, tá? Então, por exemplo, se eu vou avaliar TDAH, eu só vou usar aqui esses 5 testes. Não existe essa padronização, que é o que os itens C e D eles colocam, né? Dessa padronização dos testes. Então, isso a gente também não existe isso, né? O psicólogo, fica a critério do psicólogo, né? Reunir os testes que eles julga necessário para avaliar aquela queixa ou, enfim, aquela demanda, tá? E aí só sobraria como item correto o item A, né, de aprovação, que é justamente o que o psicólogo ele faz nessa avaliação, que seria, né, investigar as psicopatologias, realizar uma análise holística, o que é isso, né? Entender como é a vida dele, as relações, né? Relação com a comida, considerando os aspectos biopsicossociais, de fato, os recursos internos e o suporte familiar no processo para realizar o procedimento. Se a família apoia, se a família não apoia, quem é que vai cuidar dele no pós-cirúrgico, como ele entende esse processo, né? O que é esse processo da cirurgia para ele, né? Como ele vê os comportamentos alimentares dele. Então, essa série de coisas, né? De variáveis que o psicólogo ele investiga para o paciente que vai fazer cirurgia bariátrica. Só relembrando para vocês, né, que agora eu até procurei bastante, onde diz que é obrigatório, porque a questão ela fala que é compulsória, né? Ou seja, é obrigatória a avaliação ali do psicólogo. Existe uma resolução, né, que essa resolução ela vem sofrendo várias modificações, que fala sobre as normativas para a cirurgia bariátrica. E aí, nesse ano de 2025, saiu essa última resolução, né, a 2429, onde ela coloca que dentro da equipe multidisciplinar mínima,
a composição mínima tem que ter lá um psicólogo, tá? E aí, claro, ele quando a gente vai, isso na referência da medicina, quando a gente vai para a cartilha da avaliação psicológica, que saiu em 2022, ela tem um trecho lá, né, um capítulo, que ela fala sobre avaliação para cirurgias eletivas, e dentro dessas cirurgias ela fala sobre a cirurgia bariátrica. Quando ela vai falar isso, né, ela diz que a produção dessas avaliações não é compulsória para acesso a esses procedimentos. Ou seja, né, não precisa ter avaliação para o paciente fazer a cirurgia bariátrica. Mas, dependendo do contexto em que são realizados, público ou privado, dos procedimentos adotados pela equipe profissional e da aderência a protocolos de sociedade de classe, ou seja, né, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica e Bariátrica, né, as resoluções do Conselho Federal de Medicina. Estas avaliações podem ser solicitadas para profissionais de psicologia, compondo a equipe ou externos a elas, tá? Então, só aí deixando claro para vocês de onde vem ou não essa obrigatoriedade. Na cartilha da avaliação psicológica, ela diz que não é compulsória, mas que baseado, né, nos conselhos, nas sociedades e tudo, isso pode ser, sim, essa avaliação ela pode ser solicitada. E já na resolução desse ano, né, do Conselho Federal de Medicina, ele coloca ali o psicólogo como participante, como profissional da equipe multidisciplinar mínima para a realização dessa cirurgia, certo? Só esclarecendo um pouquinho para vocês. Quarta questão. Uma das áreas da cognição avaliadas pelo psicólogo que atua com avaliação neuropsicológica é a função executiva. Esta corresponde à capacidade metacognitiva do indivíduo perceber estímulos em seu ambiente e responder adaptativamente, considerando consequências, servindo a uma meta e a um objetivo intencional. No âmbito da avaliação das funções executivas, os resultados previstos em quadros de disfunção executiva serão: a. Alteração na memória operacional e alterações na percepção visual e de linguagem. B. Alteração do planejamento, alteração de linguagem, alteração de memória de curto prazo. C. Alteração do planejamento, déficit de atenção seletiva e sustentada, déficit de abstração, alterações de memória operacional e falta de flexibilidade mental. D. Alteração do planejamento, déficit de atenção seletiva e sustentada e alterações de memória de curto prazo. Ou alteração do planejamento, déficit de atenção seletiva e sustentada, alterações de memória de longo prazo e alteração de linguagem. Quando a gente está falando de função executiva, gente, e de quadros de disfunção executiva, nós estamos falando do item C, tá? C de casa. E aí, o que é que a gente entende por funções executivas e disfunções executivas, né? Vamos lá. As funções executivas correspondem a um conjunto de habilidades que, de forma integrada, permitem ao indivíduo direcionar comportamentos a metas, avaliar a eficiência e a adequação desses comportamentos, abandonar estratégias ineficazes em prol de outras mais eficientes e, desse modo, resolver problemas imediatos de médio e longo prazo. Essas funções são requisitadas sempre que se formulam planos de ação e que uma sequência apropriada de respostas deve ser selecionada e esquematizada. Em quadros de disfunção executiva, espera-se encontrar prejuízos na iniciação, planejamento, flexibilidade, memória de trabalho, inibição de respostas, monitoramento e autorregulação. E aqui eu coloquei, né, uma tabelinha que ela fala um pouquinho desses aspectos afetados e do prejuízo observado, né? Então, quando eu tenho planejamento e organização, o que é que eu tenho? Incapacidade de estruturar tarefas, estabelecer metas e definir estratégias adequadas para alcançá-las. Atenção seletiva e sustentada. Dificuldade em manter o foco, alternar a atenção entre estímulos relevantes, resultando em perda de eficiência. Memória de trabalho. Dificuldade em manter e manipular informações mentalmente durante a execução de tarefas complexas. Flexibilidade cognitiva. Dificuldade em mudar de estratégia, adaptar-se às novas demandas ou lidar com imprevistos. Controle inibitório, impulsividade, dificuldade em inibir respostas automáticas ou inadequadas. Julgamento e tomada de decisão,
Dificuldade em avaliar consequências e escolher alternativas apropriadas. Regulação emocional e comportamental, maior irritabilidade, desinibição ou apatia, com prejuízo na autorregulação, que aí estaria, né, na questão da autorregulação. Iniciação e monitoramento de tarefas, lentidão para iniciar atividades, falha em perceber erros e ajustar o desempenho. Então, tudo isso, gente, ele tá ali dentro disso, né, de iniciação, de planejamento, flexibilidade, memória de trabalho, inibição de respostas, monitoramento e autorregulação. Só alguns escritos de uma forma diferente, que é justamente o que fala o nosso item, né? A questão da flexibilidade, atenção seletiva e sustentar, a questão do planejamento, né? Que seria ali também a flexibilidade, abstração, memória operacional, flexibilidade não. A planejamento e organização, né? A flexibilidade já seria outro, tá? Então, guarda aí essa tabelinha para vocês tentarem gravar um pouco sobre o que essas funções executivas e como elas podem, né? Como a gente pode identificar aí o prejuízo delas, tá? Quinta questão. Sobre as especificidades da avaliação psicológica no hospital, analise as afirmativas a seguir. 1. A avaliação psicológica do paciente internado em hospital deve seguir o modelo do psicodiagnóstico tradicional. 2. A avaliação psicológica oferece subsídios para a equipe decidir sobre o momento de uma cirurgia eletiva. Ou 3. A entrevista diagnóstica se aplica ao contexto hospitalar, ao passo que a entrevista preventiva não se aplica a esse contexto. E aí ele pede quais são os itens corretos. O gabarito dessa questão, gente, é o item A. Apenas o item 2 está correto. Por quê? No item 1, ele fala que a gente deve seguir o mesmo modelo do psicodiagnóstico tradicional no hospital. E a gente sabe que não, né? No hospital a gente está num contexto diferente, lidando com questões diferentes. Então, você não pode simplesmente copiar o modelo do psicodiagnóstico tradicional e implementar ou tentar fazer ele lá no hospital, certo? Então, por isso também que o item está incorreto. 2 é o nosso item correto, sim, que a nossa avaliação ela oferece subsídios, né, para a equipe tomar uma decisão, de fato. E o item 3, ele diz que a entrevista diagnóstica se aplica ao contexto hospitalar, sim, ao passo que a entrevista preventiva não se aplica, o que é falso, né, porque a entrevista preventiva, ela também se aplica a esse contexto, tá? E não apenas a entrevista diagnóstica. Por isso que o item está incorreto e aí o nosso gabarito fica o item A de aprovação. E é isso, finalizamos aqui as nossas 5 questões. A persistência é a irmã gêmea da excelência, não se esqueçam. Revisem para a prova de vocês, para a gente poder gabaritar tudo nesse cenário de 2025. É isso, ficamos por aqui. Teremos uma última aula, nossa aula 8, se eu não me engano, para finalizar essa etapa. Tchau, tchau!